Uma perícia da Polícia Federal encontrou uma minuta de golpe no celular do tenente-coronel Mauro Cid, que foi ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Essa informação foi publicada pelo jornal Globo pela colunista Malu Gaspar. Encontraram uma minuta para decretação de GLO, garantia da lei e da ordem, que permite exclusivamente ao presidente da República convocar a operação militar das Forças Armadas em graves situações aí de perturbação da ordem e também tratativas para a decretação de estado de defesa. A agenda do ajudante de ordens de Bolsonaro é um passeio de jet ski no Código Penal. Quer dizer, você vai desde falsificar a vacina, a pegar joia no cofre da Receita Federal, cofre do Estado que está na Receita Federal, e agora dar golpe do Estado. Quer dizer, assim, merece um livro. Vai numa escalada, né, Otávio? É uma escalada, né? Começa ali com a questão da joia, de repente tem uma fraude no sistema público de vacinação envolvendo o ex-presidente, de repente tem uma minuta de golpe de Estado, assim, vai piorando a situação dele. Ou seja, dá a sensação que o presidente se ocupava mais com crime do que com governar o país. Enquanto isso, Mauro Cid se calou no depoimento de ontem, quando foi chamado justamente para explicar as conversas relacionadas a uma tentativa de golpe de Estado, encontradas durante perícia realizada no seu celular. Até quando ele vai aguentar ficar sem fazer uma delação contra o Bolsonaro? Já outro grande aliado do Bolsonaro, que sempre se mostrou fanático na defesa dele, ficou com uma boa impressão do Cristiano Zanin, indicado do Lula para o STF. Malafaia chamou o ex-advogado do Lula Ted, abre aspas, um cara de família e não um militante do PT, fecha aspas. Será que devemos ficar preocupados com essa indicação? A verdade é que a política é uma coisa muito dinâmica. Por isso, o que foi dito ontem é simplesmente descartado hoje, devido a vários tipos de motivos. Às vezes, basta uma conversa para tudo mudar. Por exemplo, bastou o Zanin defender os setores mais conservadores, que tudo mudou da água para o vinho. Zanin também vai jantar com senadores, inclusive de oposição, através do Everton Rocha. Por sinal, o Everton faz um jantar na semana que vem para Zanin. Zanin, Júlia, já tem conversado por telefone com muitos senadores. Conversei com senadores governistas que dizem o seguinte: no dia que tiver a sabatina, avise, estarei lá, de minha parte está aprovado. A oposição já não pensa assim, mas ele procurou, por exemplo, senadores de oposição, o próprio senador Rogério Marinho esteve com Cristiano Zanin e, segundo relatos da conversa, disse que não tem nada contra o nome do indicado de Lula, amigo pessoal do presidente e ex-advogado, agora ex-advogado do presidente. E, gente, por unanimidade, o Tribunal de Contas da União aprovou as contas do governo Bolsonaro, mas com ressalvas. Isso indica a existência de problemas a serem esclarecidos. O ministro Jorge Oliveira diz, e eu vou até abrir aspas aqui, que há uma relevância de distorções encontradas, então, nessa prestação de contas referente ao ano passado, ao último ano do governo Bolsonaro. Isso significa que essas distorções somam mais de 1,28 trilhão de reais. O ministro explica ali detalhadamente quais seriam essas distorções nas contas, entre elas há uma parte relacionada ao pagamento da previdência pública aqui do nosso país, como também o que eles chamam de reconhecimento indevido de receitas com impostos. Então, de onde vieram tais impostos, no que foram gastos, há alguns detalhes ainda que precisam ser esclarecidos. O ministro Jorge Oliveira também, durante a sua leitura de voto, fez algumas críticas àqueles benefícios do governo Bolsonaro. A gente acompanhou aqui na CNN muitos benefícios no final ali do ano, no segundo semestre, como aumento do Bolsa Família ou mesmo aquele voucher para caminhoneiros, para o pagamento também de gás de cozinha. Agora vem minha pergunta. Como o TCU aprovou as contas do governo, se já está provado que ele deu um calote bilionário para tentar se reeleger? Reportagem exclusiva do UOL falando que o governo Bolsonaro provocou um calote histórico na Caixa Econômica com medidas para tentar vencer Lula nas eleições. A Caixa queimou reservas na reta final do governo Bolsonaro e registrou esse calote bilionário. O banco liberou mais de 10 bilhões e meio de reais para quase 7 milhões de pessoas por meio de 2 linhas de crédito. Os dados obtidos pelo UOL reforçam a suspeita de uso da Caixa Econômica para tentar favorecer Bolsonaro nas eleições. Falando em economia,
a inflação caiu ainda mais do que já tinha caído antes, e o Brasil tem hoje uma inflação menor do que a maioria dos países desenvolvidos. Porém, o Campos Neto continua dizendo que não pode, e não vai, baixar os juros. A militância da direita está cegamente dizendo que é por causa do Campos Neto, e da taxa de juros altas, que a inflação está caindo. Porém, basta ler o próprio texto da notícia sobre a queda da inflação, que verás que não tem nada a ver com a taxa de juros alta, mas por causa da queda do preço dos combustíveis, que influenciou o segmento de transportes. Alimentos e bebidas também influenciaram. Isso só mostra que Ciro Gomes sempre esteve certo, sobre a inflação brasileira ser de custos e não de demanda. Também mostra que o governo Lula está certo em cobrar todos os dias a queda da taxa de juros, que está travando o crescimento da economia brasileira. Pergunta simples: qual é o efeito da taxa de juros sobre um preço administrado pelo governo como os combustíveis? Zero, nenhum. Então, aumentou o juro, a gasolina vai baixar? Tem algum correio de transmissão que faça esse efeito acontecer? Não tem. Tem, Eduardo Eneg? Não. Não tem, pronto. Não tem. Vamos ao outro preço. Energia elétrica, administrado pelo governo. Então aumenta a energia elétrica do Ceará 25%. E qual é o efeito do juros sobre isso? Tem algum efeito? Nada. A portaria da ANEEL vai sofrer alguma ingerência? Não. Então a China entra bombando comprando alimentos, a Europa entra bombando comprando alimentos, o preço dos alimentos produzidos no Brasil e no mundo crescem explosivamente. Pergunta simples e trivial: qual é o efeito da taxa de juros doméstica do Brasil sobre preços que estão inflados por conta da demanda chinesa de preços? Nenhum efeito. Eu quero dizer para o nosso representante da Stellantis: esse país vai voltar a crescer. Esse país vai voltar a ter crédito, porque não há nenhuma explicação histórica da gente ter o juro mais alto do mundo, 13,75, quando na verdade a inflação está durante 12 meses apenas em 4,7%. Para que esse juro tão alto? Quem é que ganha com isso? E quem é que perde? Quem perde nós sabemos que é o povo brasileiro, que é o empresário que quer investir, que é o pequeno e médio empreendedor, que é o pequeno e médio empresário, que são as pessoas que querem tomar R$200 emprestado, R$500 emprestado para fazer um carrinho, para vender cachorro-quente, para vender pipoca, que quer montar um salão de beleza, que quer montar alguma coisa. Ele precisa ter acesso a dinheiro. E ele só pode ter acesso se o dinheiro for barato. Se o dinheiro for caro, as pessoas não tomam o dinheiro emprestado porque não podem pagar. Nós temos 72 milhões de brasileiros que estão pendurados no Serasa. Pessoas que fizeram dívida para comer. Pessoas que utilizaram o cartão de crédito para comer e que agora não podem pagar. Por irresponsabilidade de um governante que não soube entender a índole do povo brasileiro.